Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer Liana Cirne. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e uma das mais atuantes vereadoras do Recife. Liana, você é gaúcha. O que é que veio parar aqui? Eu sou neta de pernambucanos, filha de potiguares, e meu pai disse que voltar para o Recife foi um reencontro com as minhas raízes. Quando é que você voltou a falar oxente? Em seguida, porque eu sou professora, então eu moro aqui há 21 anos e comecei a falar gente muito rápido. É professora de uma das instituições mais respeitadas do Brasil, né? A Faculdade de Direito do Recife, que é a casa de Tobias Barreto, sergipano. Exato. Tobias Barreto foi sergipano. E a senhora é professora lá de quê? Eu sou professora de Direito Processual Civil, uma disciplina muito dogmática, mas muito... Muito o quê? Dogmática. O que é dogmática? Dogmática é uma disciplina que exige que a gente tenha muita atenção ao código, tá prazos, formalidades, mas ao mesmo tempo muito importante para que a gente consiga respeitar as garantias processuais. E hoje uma luta nossa para que as garantias processuais sejam estendidas para todo mundo, porque até as garantias processuais costumam ser elitizadas. E hoje a gente quer que todo mundo tenha as suas garantias processuais respeitadas. A senhora, além de ensinar, tem que estudar. Muito. E está sempre se atualizando nisso. Muito. A senhora é professora boazinha ou é ruizinha nas notas? Você é um sorriso gostoso, né? Eu acho que eu sou média. Média, né? Mas hoje, por exemplo, a Faculdade de Direito do Recife é a que tem maior percentual de aprovação no exame da ordem. Isso. A senhora acha importante o exame da ordem? Acho. Acho que é necessário. A gente tem um número muito elevado, muito expressivo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, talvez, pensar nos critérios desse exame. E por que pulou da faculdade para a política? Por que é que decidiu ser candidata a vereadora do Recife? Eu não pulei, eu atravessei a rua. Atravessou a rua? Porque a Faculdade de Direito fica em frente à Câmara Municipal. Só atravessou a rua, né? E, literalmente, um dia eu levei meus alunos do projeto de extensão, do NAJUP, para uma audiência pública sobre o Estelita, na Câmara Municipal. Eu sou apaixonada por direito ambiental, fui coordenadora de uma pós-graduação em direito ambiental e eu fiquei escandalizada com o que se pretendia fazer com uma das áreas mais bonitas e importantes do ponto de vista histórico e paisagístico da cidade. A primeira vista que a comitiva de Maurício de Nassau teve do Brasil foi a vista do Cais José Estelita. Então, quando eu fui para a audiência pública e vi que a quantidade de violações ao direito ambiental da nossa cidade acontecendo, eu acabei me envolvendo com o movimento Ocupa Estelita, sendo advogada do movimento e, de uma maneira totalmente não planejada, a minha participação na política foi crescendo e minha vida acabou mudando paulatinamente. Não foi uma coisa que eu tenha planejado nunca. Mas os alunos incentivaram isso? Os alunos sempre foram... Aluno é uma figura muito importante na vida de um professor, de uma professora. Porque eles conseguem... Eu, por exemplo, às vezes entrava na sala de aula com enxaqueca e saía curada. A energia pode ser... mesmo? É. Quer dizer, os médicos que saibam como é que se cura enxaqueca. Manda assistir uma aula da professora, sai boazinha, né? Não, é porque a energia é muito gostosa. Às vezes tem uma troca humana muito boa. Eu sempre fui muito estimulada. E também, como o processo do Estelita foi judicializado,
a gente acabava analisando também as violações de garantias processuais que estavam acontecendo. A reintegração de posse que aconteceu em 2014, ela desrespeitou uma série de prerrogativas que eu ensinava em sala de aula. E meus alunos, claro, são muito inteligentes, eles percebiam todas essas idiosincrasias e a gente discutia isso tanto juridicamente quanto do ponto de vista da política urbanística, e era muito gostoso. Por que o PT? Porque é o partido do povo. É o partido de Lula. Eu considero Lula o meu professor de política. Eu vim, João Alberto, da academia. Então, o meu mestrado, o meu doutorado, foram momentos de muito isolamento. No doutorado, eu passei 4 anos isolada, estudando, para escrever uma tese de doutorado. Foi o que sua tese? A minha tese de doutorado foi sobre direitos fundamentais sociais e a sua exigibilidade, ou seja, direito à saúde, direito à educação. Eu sempre tive esse viés, mas eu não era da política. Eu sempre tive preocupações sociais, socioambientais, mas eu fazia isso na academia e não na política. Então, se eu fosse entrar para a política, não podia ser para fazer mais do mesmo. Tinha que ser para dar uma contribuição significativa. E também, João, eu estudei numa escola, na minha infância em Porto Alegre, muito pobre. Muito pobre. Isso marca a vida de uma pessoa. Você vê os seus colegas, isso na época da ditadura militar. Meus colegas desmaiavam de fome na segunda-feira, porque eles não tinham comido nada no sábado, eles não tinham comido nada no domingo. E quando chegavam na segunda-feira, eles não aguentavam esperar a hora da merenda. Eles desmaiavam na fila, porque a gente tinha que fazer fila e cantar o hino nacional antes de entrar. Então, veja que simbólico. Eles desmaiavam na fila enquanto a gente cantava o hino nacional. Então, uma cena dessas, ninguém esquece. Eu acho que quem está na política tem que ter compromisso com os pobres. Quando o Lula assumiu o presidente da República, foi justamente quando eu ingressei no doutorado. Foi por causa dos governos do PT que eu sou professora da universidade, porque nós estávamos há décadas sem concurso público para as universidades federais. Então, eu tive a oportunidade de fazer um concurso porque os governos do PT fizeram investimento nas universidades públicas e fizeram investimento para acabar com a fome. Quem conhece a fome? Quem viu um coleguinha da escola desmaiar de fome, nunca vai achar que isso é pouco. Mas, vereador, hoje 30 milhões de brasileiros estão passando fome. 30 milhões. É claro, com o desgoverno que a gente teve antes desse. Inclusive, veja, quando o Lula esteve aqui em Recife pela primeira vez, é tão expressivo isso. Eu sou cada vez mais admiradora do nosso presidente. Nós tivemos 4 anos de retrocesso no governo anterior, que representou 4 décadas. Os 36 milhões de pessoas que Lula tirou da fome, e quando eu digo 36 milhões, não é número, tá, João? Não é um número, 36 milhões de pessoas. Significa tirar o país inteiro da linha da fome. Lula erradicou a fome no Brasil. Inclusive, isso teve um impacto direto nas nossas relações internacionais. Porque um país com grandes desigualdades sociais não consegue estabelecer relações comerciais, relações políticas externas significativas, porque é desprezado. Veja o que aconteceu no governo exterior. Quando nós voltamos para o mapa da fome, quando nós tivemos 30 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, o Brasil era recebido por quem lá fora? Por ninguém. O Brasil foi desprestigiado. E hoje a gente tem de novo um grande estadista, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capa da revista Time como um dos homens mais influentes do mundo. Não tem uma única pessoa, não tem nenhum estadista no mundo hoje que não queira se sentar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva e fazer uma foto com ele. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a vereadora Liana Cirne.
Vamos continuar conversando com a vereadora e professora Liana Cirne. Vereadora, a senhora fez bom trabalho na Câmara Municipal, mas ficou famosa pelo gás de pimenta que levou no rosto. Como foi aquela história? Foi um ato de violência injustificado. Nós tivemos 2 trabalhadores que sequer estavam participando da manifestação, que foram alvejados com tiros no olho, perderam a vista. E, no meu caso, eu estava na Ponte Princesa Isabel, quando um grupo grande de manifestantes vinha correndo, fugindo da polícia que vinha na contramão. Eu desci, me apresentei, cumpri meu trabalho como vereadora e como advogada. Tentei dialogar com os policiais envolvidos, informando para eles que o procedimento estava completamente ilegal, que eles não poderiam disparar contra pessoas que não apresentavam nenhum tipo de risco à integridade deles. E, como todo mundo viu, fui de forma bárbara, totalmente ilegal e não justificada, agredida com jato de spray de pimenta. Doeu? Muito. Doeu muito. Muito, a um palmo dos meus olhos. É um procedimento que não existe. A polícia tem treinamentos, eles recebem um treinamento muito qualificado, eles sabem que aquele procedimento era totalmente ilegal. Não se faz isso, não se dispara um jato enorme de spray de pimenta a um palmo do rosto de qualquer pessoa. Somente se for mulher. Respeite-se isso. Eu acho que ninguém, João Humberto, ninguém poderia ter provocado minha cegueira. Eu tive dificuldades para respirar naquele momento, tanto que desfaleci. E até o momento não há nenhuma punição. Quem respondeu o processo administrativo, eu informei em depoimento que não era sequer a pessoa envolvida. Então, é um caso de severa impunidade e é um caso que nos mostra que a gente precisa pensar rigidez nos protocolos. A polícia tem que servir para a segurança pública e não para o contrário. Não pode ser fator de insegurança, tem que ser fator de segurança, como eu sempre dialogo com os meus centenas de alunos policiais que eu tive ao longo da minha vida. Voltando para a Câmara Municipal, quais são as suas ações principais, vereadora, na Câmara? Sou presidenta da Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos fazendo uma série de visitas em todas as comunidades que sofreram no ano passado nas chuvas. Mais de 100 mortes. Mais de 100 mortes, e a nossa meta para esse ano não pode ser menos do que 0 mortes, João Alberto. A gente não pode ser complacente, a gente já sabe que as chuvas desse ano vão ser tão intensas quanto as do ano passado, e a gente não pode ser mero espectadores do que vai acontecer. A gente tem que se preparar, e é nesse sentido que eu tenho visitado todas as comunidades, apontado as ações que são imediatas, repassado essas informações, dialogado muito com os moradores da área. A situação do ano passado foi dramática, a gente não tem condições mais, João, de permitir que isso se repita. As pessoas até hoje têm dificuldade de dormir, crise de ansiedade. Quando cai uma gota de chuva, as pessoas já não conseguem mais passar uma noite decente. É um trauma, nossa cidade viveu um trauma e a gente tem que se preparar para que isso não se repita. O governo Lula fez investimentos muito expressivos, 66 milhões de reais para Pernambuco, só para obras de contenção de encostas. Também liberou um empréstimo de 2 bilhões de reais para obras de alagamentos, de prevenção de quedas de barreiras. 2 bilhões de reais, João Alberto, só para você ter uma ideia, é 1/3 do orçamento total anual da cidade do Recife. Agora, vereadora, tem muita palafita no Recife. Tem que acabar com essas palafitas, que é uma submoradia, né? E não se justifica, João, quando nós temos tantos imóveis ociosos na cidade do Recife. A gente precisa discutir reforma urbana com urgência. Só no bairro de Santo Antônio nós temos mais de 2.000 unidades habitacionais desocupadas. Nós temos imóveis desocupados com dívidas de IPTU, com valor
superior ao valor venal do imóvel. Por que é que essas unidades estão desocupadas e as pessoas estão morando em palafitas, estão morando na beira do rio, esperando um novo alagamento? Por que é que as pessoas estão morando em situação de perigo quando nós temos tantos imóveis desocupados suficientes para atender toda a demanda de moradores em situação de rua e também de pessoas que estão em habitações precárias? A Câmara Municipal pode ajudar nisso? Deve ajudar. O tema da reforma urbana precisa ser também um tema debatido pela sociedade civil. Todo mundo deve cobrar suas vereadoras, os seus vereadores, para que esse tema seja um tema inadiável. A gente não pode deixar para discutir isso depois. O momento de discutir reforma urbana no Recife é agora. E a senhora que circula por aí, como é que a população se refere à educação e à saúde? Os investimentos em saúde e em educação foram completamente abandonados no governo federal anterior e isso tem impactos no governo municipal. Nossa cidade não é uma ilha. Nós temos ilhas, mas nós não somos uma ilha. Então, se nós temos um governo federal que não faz repasses, que corta verbas, não dá para não falar sobre isso, João Roberto, não tem como. Nós tivemos cortes expressivos de investimentos em educação, em pesquisa, em saúde, isso impactou diretamente. Nós estamos recomeçando. É como se o Brasil estivesse vivendo um momento de retomada, porque não se faz política sem dinheiro. Por isso é tão importante discutir orçamento público. Eu sempre digo, você quer saber a diferença entre o que é discurso vazio, blá, 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 e o que é política e prioridade política? Olhe para o orçamento. Se tem orçamento destinado para aquela área, então é prioridade na política. Se não tem orçamento destinado para aquela área, é blá, blá, blá e é enrolação. A gente precisa de orçamento. Nós tivemos 4 anos de abandono completo, em que o dinheiro não chegava onde era necessário. Nós estamos recomeçando agora. Nós vivemos 4 anos que não existiram na agenda política. Era só blá, blá, blá. Era só discurso, era só ideologia vazia, contradições ideológicas. Mas eu quero saber como é que está a saúde e a educação do Recife. As razões são essas, mas como é que está hoje? Está ruim? Eu acho que tem muitas melhorias, mas agora com os investimentos federais, nós estamos nesse momento com 100 obras de reforma em escolas municipais acontecendo simultaneamente hoje no Recife. Por quê? Porque chegou o dinheiro. Não tem como a gente avaliar isso. Ninguém faz obra sem dinheiro. E dinheiro federal. Porque o grande volume financeiro vem da União, não vem do município. O município não arrecada o suficiente. Então, se hoje nós temos 100 obras simultâneas de reformas em escolas que estavam abandonadas, em todas as comunidades mais carentes do Recife, é porque houve um aporte orçamentário da União para o município. Agora, tem que haver melhorias. A gente tem que discutir o piso salarial dos professores, a incorporação dos reajustes na base salarial. Tem uma série de discussões que estão em andamento e que são travadas com seriedade na Câmara Municipal e, claro, repercutem na gestão municipal. E a oposição na Câmara Municipal está bem coordenada? Parece que tem 3 ou 4 oposições, né, lá? São oposições diferentes, porque a maior parte da oposição ao governo municipal hoje é da direita. É da direita ainda bolsonarista. Então, muitas vezes a oposição é mais ideológica, realmente, e tem a oposição também de esquerda, tem um bloco independente, e como tem que ser, João Alberto, a gente não tem que achar que isso é negativo, a gente tem que achar que isso é um resultado da pluralidade da sociedade civil. Democracia, da né? democracia. Quanto mais plural, melhor. É muito ruim quando o pensamento é homogêneo, quando todo mundo pensa igual, quando só tem 2 blocos.
Não, a sociedade não é assim. Mas a ala de apoio ao governo é muito expressiva, é a maioria grande, Sim. né? O prefeito João Campos conta com uma maioria expressiva na Câmara Municipal. E isso ajuda que as propostas deles sejam aprovadas, né? Facilita muito a aprovação das propostas, dos projetos de lei do Executivo. Acho que há um papel da Câmara que seria sempre debater mais, propor mais audiências públicas, envolver mais a sociedade civil, ampliar a participação popular. O Partido dos Trabalhadores, meu partido, acredita muito na participação popular, tanto que recentemente nós recebemos a ministra Simone Tebet e o ministro Márcio Macedo para debater o plano plurianual participativo. O que eu disse antes sobre a importância do orçamento na política é a mesma lógica. Se o que determina a política na prática é o orçamento, se a gente acredita realmente em democracia, a gente debate o orçamento com participação popular, com a sociedade civil. Porque para nós termos um bom investimento orçamentário, João Alberto, a gente precisa ter uma visão proativa da gestão, dos técnicos e da população. Se a gente deixa os técnicos e a gestão decidirem tudo sozinho, por mais esforçado que seja, vai sempre faltar um elemento crucial, que é a população. A população sabe, a gente tem que acreditar nisso. Quem está dizendo isso é uma professora com doutorado, com 26 anos de sala de aula, e eu garanto, acredito nisso com todas as minhas forças. Tem conhecimentos que o doutorado não vale nada, que o conhecimento técnico não vale nada, que o que vale é a vivência prática de quem está lá. Continua na sala de aula ou não? Não, eu pedi licença. Eu tentei continuar na sala de aula e na vereança, mas a vereança consome muito e eu precisei pedir licença. Eu sou licenciada da Universidade Federal. Ô, vereador, a mobilidade do Recife é considerada a segunda pior do Brasil, né? A primeira é São Paulo, a segunda o Recife. A Câmara tem feito alguma coisa para melhorar isso? Eu acho que os debates ainda estão incipientes. Eu acho que, de um modo geral, todo mundo, a Câmara reflete a sociedade. É muito importante que a gente entenda isso. Os vereadores e vereadoras eleitas refletem a nossa sociedade. E a nossa sociedade ainda não entendeu que, por exemplo, uma via é espaço público. As pessoas entendem que uma avenida é para carros. As pessoas acham que as ciclovias podem ser ruins, mas há um volume de mais de 7.000 trabalhadores que usam bicicleta como meio de transporte no Recife. E essas pessoas, elas pedalavam sem segurança. A ciclovia, ela é uma forma de democratizar o espaço público. A Avenida Agamenon Magalhães, a Caxangá, Avenida Recife, Domingos Ferreira, todas as ruas e avenidas da cidade do Recife são espaço público. As pessoas acham que são para carro. Não é. A gente tem que ampliar a nossa percepção Nem a faixa de mobilidade. azul dos ônibus, os carros respeitam, né? Os carros não respeitam. E a gente tem que entender que o nosso grau de civilidade é medido pela forma como a gente se comporta no trânsito. Respeitar o ciclista, respeitar o pedestre, isso é fundamental. Eu conheci uma cidade em que as faixas, Sydney, na Austrália, eu visitei quando minha irmã morava lá. As faixas são muito estreitas, João Alberto, e eu sou uma grande defensora disso. Eles chamam de redutor natural de velocidade, porque quando os carros andam muito próximos uns aos outros, naturalmente os motoristas reduzem a velocidade. Com isso, o número de acidentes, de mortes, cai dramaticamente e amplia-se o espaço para calçadas, para pedestres, para ciclistas e o trânsito flui melhor. A gente tem que pensar a mobilidade em outra perspectiva mais ampla. A gente tem que pensar em calçadas de boa qualidade, com acessibilidade, não só para cadeirantes, para idosos,
para gestantes, para crianças. Então, quando a gente tem... A senhora tem que sonhar, porque calçada boa no Recife é coisa raríssima, né? Eu tenho que sonhar e eu tenho que cobrar orçamento para essas reformas, claro, porque senão, como eu disse, é blá, blá, blá. Política a gente faz com orçamento público. Quer avaliar um governo? Avalie quanto ele está. Por isso que eu disse que os 4 anos que nós tivemos recentemente, eles foram nefastos. Inclusive para quem apoiou esse governo. Porque um governo que não manda dinheiro para o município, como nós não recebemos durante 4 anos nenhum repasse para obras de contenção de encostas, nenhum, João Alberto, nenhum repasse federal para obras de contenção de encostas. Só blá, blá, blá. Nós Só queremos blá, blá, agradecer a Eliane, dar os parabéns pelo trabalho que ela faz na Câmara Municipal, né? Uma das, eu disse, vereadoras mais atuantes e como ela mostrou aqui, com ótimas ideias por isso. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.